Pô, eu queria ver esse videozinho aqui do Oronde Andrei, rapidinho. O ano dos Bad Boys. Queria ver. Falaram que é muito bom esse vídeo, eu vou ver. 1995. Em maio de 1995, Edmundo chegou ao Flamengo como mais uma das grandes contratações que o time fazia no ano do seu centenário. Ele recebeu a chave da cidade da mão do prefeito César Maia e foi de carreata com direito a animais de circo até a Gávea. Como um botafoguense se sente entregando a camisa do Flamengo pro Edmundo? Porque todo prefeito é Flamengo e eu também sou Flamengo. Lá, cumpriu os protocolos oficiais Todo prefeito é Flamengo. Eduardo Paes tá aí, porra. Ele é Vascão. Tá maluco? e partiu para um condomínio na Barra da Tijuca, onde o Romário, seu novo companheiro de ataque, tinha um flat. Eu nem acho legal falar o endereço dos outros, mas a imagem que ficou famosa desse dia tem um lugar escrito no fundo: Avenida Sernambetiba, 5800. Foi lá que Edmundo e Romário apresentaram ao mundo o que ficou conhecido como o rap dos Bad Boys. Agora com vocês, os MCs Romário e Edmundo. Cara, a TV brasileira de 1995 é sacanagem, né, moleque? MC Romário e MC Edmundo. Simplesmente essa é a matéria, pô. Leleleleô, leleleleá com os Bad Boys no seu time já pode comemorar. Do Bad Boy. Essa música me marcou muito a ponto de eu saber ela inteira, mas recentemente eu descobri que eu não sabia nada sobre ela. O melhor jogador do mundo e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro anterior, juntos cantando um funk autobiográfico. Eles foram pro estúdio gravar, eles escreveram a letra. Quem escreveu essa letra? Quem mixou essa música? De onde é que isso surgiu? Foram essas perguntas que me colocaram numa investigação que volta até o ano de 1995. O 1995 do Flamengo foi um surto de grandes personagens e grandes histórias, tudo embalado por funk. Tô envergonhado. Se você também gosta Maneiro, dessas tá? histórias Esse vídeo. malucas que não saem da sua cabeça e te perseguem pra sempre, considere se inscrever nesse canal que tá precisando da sua ajuda, deixar um like nesse vídeo e se você souber de alguma história, deixe nos comentários que a gente corre atrás. Eu aproveito para agradecer aqui o Bruno Cantarelli e todo o pessoal do Charla Podcast que disponibilizou várias entrevistas pra gente usar e são essenciais pra gente reconstruir essa história. Tô falando muito de funk, mas não foi só funk que embalou o ano do Flamengo, porque o samba da Estácio de Sá é um dos mais marcantes de todos os tempos e é cantado nas arquibancadas do Maracanã até hoje. O tererê, sou Flamengo até morrer. Outra coisa que teve muito em 95 no Brasil foram carreatas. A primeira delas, a do novo presidente Fernando Henrique Cardoso, recém-possado. Aí o trajeto final, os últimos momentos antes de ele se tornar efetivamente presidente da República. E outra, do Romário, tetracampeão do mundo e melhor jogador do planeta, que desembarcava no verão do Rio de Janeiro como grande reforço do Flamengo pro ano do centenário. Pô, é muito doido, né, moleque? Um clube brasileiro contratar o atual melhor jogador do mundo, né, mano? Tipo assim, é a maior contratação da história do futebol brasileiro, pô. O Romário no Flamengo, não tem jeito. É isso, não tem o que fazer, tá ligado? É a maior contratação da história do futebol brasileiro. Trouxe o atual melhor do mundo pro Flamengo. Em toda a história do futebol brasileiro, houve uma festa tão grande para um único jogador. Na orla, o arrastão do baixinho faz o Rio esquecer qualquer problema. E a chegada na sede do Flamengo é apoteótica. Algo assim que só o melhor jogador do mundo poderia merecer. Nada fazia sentido. Em crise no Campeonato Espanhol, o Barcelona não tinha motivo nenhum para liberar o melhor jogador do mundo. Mas o Romário é o Romário, e geralmente a vontade dele de fazer alguma coisa conta mais do que a lógica mais elementar. Romário conseguiu a liberdade do Barcelona. Os dirigentes do clube espanhol não queriam que Romário saísse e dificultaram o máximo a negociação. Eu estou deixando Barcelona hoje porque eu creio que agora veio o momento de voltar a meu país, estar junto de minha família, meus amigos. Eu vou ao Brasil, a minha Volver a meu país. E para defender os colores do equipo mais conhecido, mais importante de toda a Sudamérica. Como disse Nelson Rodrigues Filho em sua coluna no Jornal dos Esportes, um cala-boca em relação às críticas feitas à nova diretoria do Flamengo, que ameaçou formar uma seleção sideral e nada aconteceu. O Romário chegava como estrela da companhia para dividir o ataque com uma joia da base rubro-negra que já tinha despontado no ano anterior, chamada Sávio. E para comandar essa máquina de jogar bola, o técnico mais promissor daquela época,
Vanderlei Luxemburgo, que tinha acabado de ser campeão brasileiro pelo Palmeiras, vivia o auge da sua carreira e todo mundo ficava perguntando pra ele quando é que ele ia assumir a seleção brasileira. Eu sempre falo que eu vou ser treinador da seleção brasileira, não sei quando. Eu estou me preparando para isso. E a minha carreira, se você pegar, né, o crescimento da minha carreira, vai me colocar na seleção brasileira. Que gravata do Lucha, hein? Dá uma reparada na gravata do Pofechô. Olha a gravatinha dele. O Lucha chegou como um técnico campeão brasileiro, mas percebeu rapidamente que ele ia ter problemas para lidar com a máquina de confusão que era o Flamengo. Um pequeno exemplo. O Kleber Leite queria que o Sávio usasse a 10 do Zico por marketing, mas o Luxemburgo já tinha combinado que o Sávio ia usar a 7 e a 10 ia ser do Nélio, que já era o dono do número. A estreia do Romário não podia ter sido mais aleatória. Um amistoso contra a seleção do Uruguai no Serra Dourada, que terminou em 1-1 com o gol do Nélio. Foi nessa energia de caos perfeito que o Flamengo de Luxemburgo e Romário chegou para disputar a primeira competição importante do ano, o Campeonato Carioca. A gente poderia contar a história desse campeonato de várias formas, dizendo que o Flamengo liderou seu grupo. E olha o líder aí, Flamengo e Campo Grande. Romário entra na área, perde, mas recupera a bola. Mas é Sávio, oportunista, que faz Flamengo 1-0. Sávio, com a camisa 10 de contrato renovado até 96, deixa Romário na cara do gol, 2-0. Dizendo que o Flamengo ganhou a Taça Guanabara. Não, mano com o Márcio Teodoro. E o que o Márcio Teodoro fez? Romário e agora pintou o gol. O Romário era pica, tudo né, se mano? resume ao gol de barriga do Renato Gaúcho. Perdeu o Campeonato Carioca, que na época, pra gente colocar em perspectiva, era muito mais importante do que é hoje, era um sinal de que as coisas não iam bem. O primeiro de que tinha algo errado. O Luxemburgo até dirigiu o Flamengo mais alguns jogos, mas não aguentou e pediu pra sair. Não sem antes protagonizar esse grande momento em que ele alega ter sido agredido pelo Filipão num jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Luiz Felipe me agrediu de graça. É um idiota fazer uma coisa dessa. Um profissional de futebol agrediu o outro de graça. É um estúpido. O Vanderlei tinha feito um trabalho até então muito bom. Nós fomos finalistas da Copa do Brasil, semifinalistas da Copa do Brasil. Saímos pro Grêmio na semifinal porque era questão de gol fora e tal. Então ali se achou que estava tudo perdido, tudo errado e tinha que ter feito uma mudança radical. Então esse foi o grande problema. Porque se a gente, na verdade, mantivesse aquela estrutura com o Vanderlei, aquele time, de repente 2, 3 contratações pontuais para o segundo semestre, a gente podia ter feito coisas melhores. Na sua lendária coluna Geraldinos e Arquibaldos, no Jornal dos Esportes, o comentarista Washington Rodrigues lamentava a saída do Lucha, mas ele dizia que a diretoria perdeu o comando e que a solução ia ser começar tudo de novo. A diretoria do Flamengo correu atrás do técnico do Fluminense, que tinha sido campeão, o Joel Santana. Mas o Joel recusou e a diretoria foi atrás do Edinho, que tinha sido técnico do Flamengo um ano antes, para tentar solucionar essa bomba relógio que era o vestiário do Flamengo. Sai Vanderlei Luxemburgo, sai metade do time, chega metade do time, tenta fazer um time novo. Num esporte coletivo como é o futebol, se você não tiver grupo, você não vai a lugar nenhum. A estreia do Edinho acabou acontecendo no mesmo dia da estreia de outra peça fundamental para contar a história do Flamengo de 95, Edmundo. Quase aos 10 minutos, Edmundo, ele, o animal, entra Edmundo pela era pica esquerda também, e né? empata. O trio Edmundo, Romário e Sávio promete mais, então, para os torcedores do Flamengo. Muito mais, muito mais. O Edmundo chegou ao Flamengo no meio do Carioca, depois de ter sido um dos craques do Palmeiras, campeão brasileiro em 94. Mas todo mundo estava meio de saco cheio do temperamento explosivo dele. Você não acha que você leva a imprensa muito a sério? A imprensa te persegue mesmo, Edmundo? Olha, que me persegue, eu tenho certeza absoluta que me persegue. Isso é uma coisa que chateia. Eu acho que eu sou um ser humano como outro qualquer e gostaria de ser tratado como tal. Mas eu já fui pior do que sou hoje. Quem ainda não tinha nenhum problema com o Edmundo era o seu novo companheiro de ataque e de dupla de funk, o Romário. Quem não sabe, eu e o Edmundo, nós vamos lançar um rap que se chama Hino dos Bad Boys. E o refrão é o seguinte, posso cantar aqui? Cara, o Romário no programa da Xuxa, mano, anunciando o rap dos Bad Boys com o Edmundo, cara. Caralho, a TV brasileira é fantástica, mano. O futebol brasileiro tem muita história fantástica. Simplesmente isso. Pra você que é jovem, tá aí na tua tela. Uma criança, o Romário e a Xuxa pra cantar o rap dos Bad Boys. A com Bad Boy no seu time, já pode comemorar. Somos Bad Boys, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender. Viu? Ao vivo, isso não tem lugar nenhum a coisa, porque aqui é programa de baixinho, né, Romário? Como eu disse, Aqui é programa de baixinho, Romário. E o Romário, o baixo.
disse no começo do vídeo, essa música me fascina. Ela estava guardada no fundo da minha mente, até que eu comecei a ver o documentário do Romário e comecei a reparar no nome das pessoas que falavam. Ronaldo, Pedrão, Ciro, Piloto, Raposão. Eu já tinha ouvido esses nomes em algum lugar. Se você procura o rap dos Bad Boys no site da União Brasileira de Compositores, você não encontra, mas acha o hino dos Bad Boys, que era o nome oficial da música. Os compositores registrados são Romário de Souza Faria e Selassie Campos. Romário de Souza Faria você conhece como Romário, e Selassie Campos acabou entrando nessa história com seu apelido, Raposão. O Raposão aparece muito antes do Romário e do Edmundo jogarem juntos. Ele já era amigo de longa data do Edmundo dos campos de futebol amador em Jacarepaguá. Anos depois, ele, que era policial, entrou na faculdade de Educação Física e conheceu um ilustre colega de classe. E quando eu chego no Vasco da Gama em 88, Romário tinha acabado de fazer vestibular para Educação Física, na Castelo Branco. Passou. Por causa da ordem de chamada, Selassie e Romário acabaram juntos num trabalho de turma e ficaram amigos. Acontece que o Raposão conciliava a carreira de policial com uma trajetória artística. Com esses dois talentos, de MC e de policial, ele acabou segurança do DJ Tubarão e tinha contato com a nata da indústria. A ideia estava pronta e era boa. Transformar Romário e Edmundo, a dupla do hype do futebol brasileiro, numa dupla de rap. O Raposão conhecia bem os dois, então foi muito fácil escrever a letra. Os nomes que eles citam eram a turma dos dois. Um deles, aliás, era o Robertinho, goleiro histórico da Seleção Brasileira de Futebol de Areia. Caralho, o Robertinho, mano, pegou muito, Eles se encontravam no quiosque da Praia da Barra, o Viajandão, também citado na música, e perto daquele endereço onde eles cantaram ela pela primeira vez. Nos fins de semana, feriados ou na folga dos jogos do Campeonato Sagrado, Romário e Edmundo se encontram neste quiosque para as partidas de futevôlei. A presença dos jogadores reúne todo esse público e tornou o quiosque o ponto mais popular da Praia da Barra. Romário e Edmundo gostaram da ideia, foram pro estúdio e gravaram a música sob orientação do DJ Malboro, o maior DJ da época. Mas a ideia não era só lançar uma música. Com o iminente sucesso de Romário e Edmundo no Campeonato Carioca, eles iam lançar um disco e surfar no hype. O próximo sucesso ia ser o Rap do Mengão, que também foi registrado. Essa história é inacreditável, velho. Juro. Registrado na UBC. O Edmundo acabou demorando muito para estrear e sequer jogou o Campeonato Carioca. O DJ Malboro confirmou a história. Tudo acabou por causa de discussões envolvendo a divisão dos royalties e por causa de um certo gol de barriga. Aproveitar essa deixa aqui para te dar um recado dos nossos patrocinadores. A existência desse vídeo só é possível graças ao apoio da KTO. Lá você encontra as melhores odds do mercado. E com o cupom Andrei, você ganha até 20% de bônus no primeiro depósito. Eles dropou e voltou? Mas voltou, né? Ainda tem as KTO, que são apostas bem específicas. Mandem. O primeiro compromisso do Edinho, o novo técnico, era uma excursão para a Ásia para enfrentar times do Japão e da China. E as coisas não iam exatamente bem. O Edinho tinha sido contratado porque, teoricamente, ele era a pessoa ideal para lidar com um elenco explosivo. Só que ele teve uma crise para contornar logo no começo. Romário participou há uma semana de 2 programas de esporte da televisão japonesa. Mas justamente por ser a estrela do espetáculo, havia uma câmera que gravava todos os gestos de Romário. Depois de um passe errado do Sávio, no jogo que o Flamengo perdia de 3-0, pegou o Romário partindo para cima de Sávio, indignado, aos gritos de faço e aconteço. Não é imagem, é claro que prova alguma coisa. Teve a discussão, é claro, isso eu não vou poder negar. Foi uma discussão normal de jogo, isso vai acontecer sempre. Era a segunda vez que o Sávio ficava bolado nessa viagem depois de uma discussão com o Edmundo no jogo contra o Urawa Reds. O Jornal dos Esportes chegou a fazer uma ficha corrida de todos os caôs protagonizados pelo Romário e pelo Edmundo até ali para mostrar o quão difícil era conviver com eles. Mas tudo foi resolvido com panos quentes e mesmo com a proposta do Botafogo, o Sávio optou pela paz. E o Kleber Leite, que até aquele momento negava qualquer problema no Flamengo, deu aspas que resumem a situação. Não dá pra pedir pro Romário pra dormir às 11 horas todos os dias. É hipocrisia dizer que todos são iguais. Chega momentos, apesar da idade, que você fala, faz a sua parte e deu. E chegou um momento de 95, falei, eu vou fazer minha parte e acabou. Acabou. A briga com o Sávio, que naquela época já era o xodó da torcida, deu uma pequena arranhada na imagem do Romário. O jornal O Dia, que queria ver o circo pegar fogo, fez uma enquete perguntando quem os torcedores preferiam que ficasse. E o Sávio ganhou com 94%. A coluna do Apolinho, que era sempre uma grande atração na época, veio dentro. Agora que ele já sabe que não é sequer o melhor jogador do Flamengo,
talvez aterrisse das nuvens e decida suar a camisa tanto quanto sua a camisinha. Mas o Edinho, que tinha vindo como boleirão, capaz de colocar panos quentes e conversar com os caras, não tava dando resultado. Nosso jogo foi sábado e o Vasco jogava domingo contra o São Paulo. Eu tô assistindo o jogo e aí deram a informação. Flamengo em reunião, Edinho pode cair. Continuei vendo. Edinho caiu. O Flamengo já tem um novo treinador. Paulo César Guzmão. Eu falei, o quê? Eu falei, nem eu sei. Chego na Gávea, vou lá, o Kleber. Não, chega com esse negócio de treinar goleiro. Eu falei, não, Kleber. É o que eu quero. Eu vou ajudar vocês nesse momento. O jogo é quarta-feira, eu vou ajudar vocês nesse momento. Eu não quero procurar um treinador. Que momento, Edinho demitir, não sei o quê. Aí todo mundo no campo da Gávea esperando o treino. Não sabia nem quem era o treinador, cara. Caraca. Caralho. Estamos lá dando o treinamento tático à tarde e entra a charanga do Flamengo no portão. Eu falei, pô, não é possível. Festa, cara. Pô, tá tudo uma merda. Que isso, festa, charanga. E todo mundo de quase pompom, né? Aquele negocinho lá. A várzea, moleque, do futebol dos anos 90. Uma vez Flamengo vem rodando quando eu vejo o Kleber Leite e o Apolinho, o Astor Rodrigues. Aí eu falei, bicho, olha a situação que a gente tá, cara. A charanga fica fora, o Kleber entra com o Apolinho, vem, Cezão, chega aí. Aí eu fui, que o novo treinador do Flamengo. Porra, o Apolinho treinou o Flamengo, moleque. Vai tomar no cu, que loucura. O Apolinho me abraça e fala no meu ouvido assim, vai me ajudar que eu não sei porra nenhuma. Nos anos 90, Washington Rodrigues era uma das pessoas mais famosas. Meu irmão, tu tem noção, cara? Como é que era o profissionalismo da época, velho? Anos 90, os times brasileiros era uma pica voadora, só craque de bola. Aí do nada o Flamengo com o melhor do mundo, Romário, Sávio, Edmundo, treinador, Apolinho, toma. Da imprensa esportiva carioca e também uma das mais queridas. Em uma época que o rádio tinha muito mais poder do que tem hoje, era ele quem canalizava a emoção do torcedor e falava com a galera. Nesse vídeo você já viu algumas colunas dele falando e comentando sobre o Flamengo e dando pitaco do time que ele próprio ia acabar dirigindo. O jornalista Paulo César Vasconcelos apontava o desespero que aquela contratação de um radialista exalava. E a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol ficou indignada e prometeu entrar na justiça com a decisão de contratar alguém sem qualificação para treinar um time profissional. A parada era que sem um diploma de treinador, o Apolinho não podia nem ficar no banco de reservas e nem assinar a súmula das partidas. 2 técnicos estreiam no Brasileiro em Caxias do Sul. Leão pelo Caxias, Washington Rodrigues pelo Flamengo. E ele pediu porque o banco do Juventude era baixinho, né? Não conseguia ver. Ele pediu pra botar a televisãozinha no banco. Isso. E ele acompanhou o jogo pela televisão. O jogo rolando solto aqui, o jogo aqui, tô na beira do campo aqui, tá o Washington com um monitor e olhando o jogo só aqui, e o jogador no banco rindo, pra cacete. Imagina aquilo, mano. Os caras dando risada e ele escutando. Eu falava no jogo assim, volta Sávio, volta Nélio. Que o seu Nonô falou, olha só como é que é o Flamengo. O PC só pede pra voltar o Sávio e o Nélio. A gente tá ouvindo que o banco do Flamengo grita e eles dizem muito, vamos Rodrigo, vamos Nélio. E eu só não ouço ninguém dizer, vamos Romário. Até agora ninguém disse, vamos Romário. E o Romário saiu um pouquinho, precisa correr um pouquinho, feito os outros. Aí tinham aqueles microfones grandão que ficavam na beira do campo. Ele foi no microfone e falou assim, volta Romário, volta Romário. Decisão, chama aí, chega aí. Fazer uma homenagem pro Romário. Vou tirar ele do jogo. Eu falei, não faz isso, não. Mexe com o cara. Deixa ele, cara. Não, ficou internado, tava passando mal. Vamos fazer uma homenagem. Vamos fazer um corredor quando ele estiver saindo e vamos bater palma pra ele. Eu falei, Washington. Puta que Romário, pela primeira vez, vai ser substituído neste Campeonato Brasileiro para a entrada de Aloísio, 19 anos, atacante revelado na Gávea. E toda a comissão técnica vai recepcionar o Romário. Realmente uma comitiva toda ali para recepcionar o Romário. Mas eles sabem. Moleque, olha os jornalistas, moleque, na entrada do campo. Vai tomar no cu. Sabe a importância do Romário, time de futebol. Ele só me olhava, Romário, fixo no meu olho, assim. E vem passando e vem naquela educação dele, né? Daquela delicadeza. Vai pra isso, vai pra aquilo, não sei o quê, papá. E eu guardei na beira do campo, a câmera filmando, eu já bufando. Esse jogo aí contra o Juventude era a estreia do Apolinho no Brasileiro, mas não no Flamengo, porque na semana anterior eles tinham ido enfrentar o Vélez pela Copa dos Campeões sem o Romário. Apolo, qual é a sensação que você está sentindo, Washington? Bom, eu tô esperando aquele teu monitorzinho que não veio, né?
Aqui só se vê canela. E tinham vencido com uma virada no final. O Washington vem da coletiva numa felicidade com o Kleber, os dois vêm abraçados, o Kleber também numa empolgação, né? Vem, os caras assim, ele veio e dá um peixinho. No vestiário. Uma pança desse tamanho, mergulhou, levantou. Ai, bom demais ganhar, porra! As 2 vitórias seguidas levantaram a moral do Flamengo do Apolinho, o animador de almas. Mas o Romário continuava mal. No fim das contas, era esse o principal desafio dele. Fazer o melhor jogador do mundo querer jogar futebol. Ninguém, nem o Apolinho, esperava que desse certo. Mas após alguns dias de trabalho psicológico, a mudança no baixo já era notável. Vários jornais apontam a mudança do comportamento do Romário, que passou até a frequentar a igreja. Do nada, a estrela começou a se preocupar com os mais jovens, como por exemplo o jovem Aloísio, de 19 anos, a quem Romário chama de chulapinha. Romário auxilia ele na leitura e na pronúncia correta de palavras e está sempre preocupado em como orientá-la no trato com o dinheiro. Pô, absurdo isso, não? Informação? Absurdo, mano. Caralho, cheio de curiosidade o vídeo. Fortaleza, o Romário ajudou a salvar uma velejadora que tinha sofrido um acidente em alto mar. Ele tinha virado um anjo, mas os resultados não vinham. Enquanto de um lado, o Sávio era apontado como a salvação e o futuro da seleção brasileira, do outro, o Apolinho admitia que não sabia mais o que fazer com o Flamengo. No meio disso tudo, a forma física do Romário estava irritando até o Kleber Leite, que aos 45 do segundo tempo decidiu que ia implantar uma linha dura no Flamengo. Mas o Apolinho, que não era maluco, sabia que não podia abrir mão de nenhum dos três. E não era nem por uma análise técnica do time não, era por contrato. Nessa matéria do André Baloco e do João Pedro Paz Leme, o Jornal do Brasil revelou que caso um dos três não jogasse, a cota destinada ao Flamengo por jogo podia diminuir. Com o brasileiro indo pro brejo, o Flamengo decidiu voltar suas atenções a um campeonato novo, que tinha acabado de começar. A Supercopa dos Clubes Campeões da Libertadores. Os craques do Mengão em mais um show de bola. Era a chance de fazer bonito em pelo menos um torneio no ano do seu centenário. E foi nessa Supercopa que vieram os grandes momentos do Apolinho do Flamengo. Com o Romário 2 quilos mais leve, o Flamengo chegou para a partida de volta contra o Vélez, sabendo que jogava o seu ano naquela partida. Um empate era suficiente para avançar contra o time argentino, que naquela época era campeão do mundo. Um jogo que entrou para a história do futebol sul-americano por várias razões. Ih, rapaz, o número 11 deu um murro no Edmundo dentro do campo. Que absurdo! Caralho, é esse jogo? Quebrou o pau. A confusão começou quando Edmundo recebeu essa cotovelada de Zandoná. Os dois discutiram. Longe da bola, Edmundo deu um tapa em Zandoná, que revidou com outro tapa e um soco que abriu o supercílio de Edmundo. Deu todo mundo. Pingo deu, Romário deu. Tá me dizendo a minha coordenação. Romário quis tomar as dores e agrediu Voadora. Zandoná. Edmundo ficou no chão. Todo mundo entrou no campo e a confusão aumentou ainda mais. Edmundo, de argentino, só pode esperar isso, né, Edmundo? É importante que eu vou continuar na competição e ele não, pô. Agora precisamos ver o que o juiz vai colocar no relatório, né? Quero nem saber, na bola não ganho, na porrada eu não ganho. Se quiser jogar mais, a gente joga. Se não quiser porrada, vamos brigar até amanhã de manhã. Não... Muito foda, muito foda. Muito foda o Washington Rodrigues, o Apolinho. Na bola não ganha, quiser jogar a gente joga. Se não quiser jogar, sai na porrada, pô. Vamos sair na porrada até amanhã de manhã. Vão ganhar da gente nem no grito, nem na porrada. O Apolinho até pediu para os jogadores manterem esse espírito de macho no campeonato, mas eles entenderam outra coisa. As derrotas continuavam vindo, mas o elenco começou a brigar entre si, a ponto dele precisar parar treino para separar a briga. E o desânimo começou a tomar conta de todo mundo no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a Supercopa dos Clubes Campeões da Libertadores. Ia bem, as ausências do Romário e do Edmundo por causa da pancadaria contra o Vélez deixaram o Sávio livre para respirar e jogar futebol. E o Flamengo venceu o Nacional do Uruguai no Maracanã, bem castigado pela chuva. Como é que vai ficar pro brasileiro a equipe? Esse time da Supercopa joga pro brasileiro? Porque tá dando certo, né? Jogar só com o Sávio, Romário e Edmundo de fora. Não, absolutamente. Já na próxima etapa da Supercopa voltam os dois, Romário e Edmundo. Eles são dois jogadores fantásticos, jogadores de seleção brasileira, jogadores de renome internacional, e nós temos eles, temos que usá-los, não tem por que deixá-los de fora. Não era só o Romário que atraiu os holofotes. O Edmundo estava sendo muito criticado nessa época. O caldeirão estava fervendo a um ponto de sobrar até para a torcida do Vasco, clube onde o Edmundo tinha começado a carreira. O Flamengo pode perder Edmundo por 2 meses ou pelo menos 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Tudo isso por causa do gesto obsceno que ele fez domingo para a torcida do Vasco. Edmundo, falando desse empate do Flamengo. Olha que a torcida do Vasco vai tomar naquele lugar, eu sou Flamengo. Sobre o gesto que teria feito a torcida, ele se justificou. Tenho o hábito, talvez ruim, de ficar segurando o meu Braulio o tempo todo. Gosto muito. Tenho
o hábito, talvez ruim, de ficar segurando o meu Braulio o tempo todo. Meu Braulio. Muito dele. Pelo menos mexo no que é meu. Se mexesse no dos outros, aí seria mais complicado. Isso é inacreditável. No meio desse caos, os privilégios continuavam. A ponto de, no meio disso tudo, o Romário do nada viajar para Barcelona para participar de um amistoso da Unicef. Con el número 9, el hombre que ha sobrepasado los límites de los aplausos. Romário de Sousa Faria, el brasileño exjugador del Barça. Estoy muy feliz porque la gente toda ha dicho mi nombre. Estoy un poco incluso emocionado. De verdade, não esperava tanto, não. Nessa viagem, o Baixo fez 3 gols pelo time da América do Sul, na vitória por 4-3 sobre o time da Europa, e se declarou arrependido de sair de Barcelona. E o Santos só precisou de um tempo para vencer o Flamengo e liquidar com as chances da equipe rubro-negra em pleno Maracanã. Galera canta, adeus Mengo. Final, Santos 3, Flamengo 0. E realmente estou envergonhado, como homem, como jogador, depois de um jogo desse aí. Foi realmente uma vergonha o que aconteceu. Eu peço desculpas à torcida do Flamengo. Eu tive vontade de sair do túnel, ajoelhar e pedir perdão. O time que entrar em campo, a partir de agora, vai estar determinado. Pode ser até que não seja tecnicamente o melhor time, o time dos sonhos, mas vai ser um time que vai jogar determinado. Conforme a crise ia aumentando, a Supercopa ia se cristalizando como a última esperança do Flamengo. No dia do aniversário de 100 anos, o Flamengo venceu o Cruzeiro com um gol do Ronaldão. E na volta, desfalcado dos 3 tenores, um Flamengo operário venceu por 3-1, com direito a gol do jovem Aloísio Chulapa. A final seria contra o Independiente da Argentina, o rei de Copas. A última chance para ganhar alguma coisa no ano do centenário. Mas um jogo ruim na Argentina acabou sendo fatal e o Flamengo perdeu por 2-0 em Avejaneda. O centenário acabou no dia 29 de novembro de 1995. A vitória por 1-0 sobre o Independiente não foi suficiente para o Flamengo conquistar a taça. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo terminou em 21º de 24 participantes e só não caiu porque naquele ano só caíam 2. Que absurdo, moleque! O Flamengo foi rebaixado, porra! Olha aí! Caralho, que sacanagem! Moralmente rebaixado o Flamengo foi, pô! Olha aí! Tá na história! Tá na história! Meu irmão, o Flamengo foi sim rebaixado no ano do seu centenário. Ficou entre os 4... Ficou em 21º, gente. 21º, porra! Caralho! O Romário avaliou a temporada com sinceridade. Ele disse que relaxou na parte física, errou ao se intrometer em assuntos do futebol e não conseguiu ajudar o Flamengo a conquistar o sonhado título no ano do centenário. Mas o ano do Flamengo ainda não tinha acabado. Eu não quero transformar isso aqui num vídeo de true crime, mas é importante registrar que em dezembro de 1995, o Edmundo se envolveu num acidente de carro que terminou com a morte de 2 pessoas. Sinistro, né? Ele foi condenado em 1999 e chegou a ser preso 2 vezes, mas sempre acabou solto. Em 2021, o STF declarou a prescrição dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal. Caso você queira saber mais, eu vou deixar um link nos comentários com explicações mais detalhadas. O Apolinho comentarista agora vai ser um novo comentarista ou é o mesmo de antes de dirigir o Flamengo? Eu descobri algo novo. Eu fiz assim como uma pós-graduação depois de 35 anos de radialismo, de jornalismo esportivo. Eu acho que aprendi demais aqui, mais nesses 3 meses do que nos 35 anos. A passagem do Apolinho acabou nem sendo a tragédia que tinham pintado que seria. E ele se mostrou bem incomodado de ser tratado como uma espécie de farsante, já que a imprensa sempre batia na tecla de que quem escalava o time e mandava em tudo era o auxiliar dele, o Arthur Bernardes. Depois da aventura, o Apolinho voltou a ser comentarista. E ainda teria mais uma passagem pelo Flamengo em 98 como diretor, mas a dele era realmente o microfone e a caneta. Nesses mais de 100 anos de futebol brasileiro, a gente já teve, obviamente, muitas grandes histórias, mas é difícil achar um ano mais surreal na história de um grande clube brasileiro do que o Flamengo de 95. Moleque, loucura, tá? Pô, grande vídeo do Andrei, viado. Grande vídeo. Vídeo muito, pô, muitas curiosidades, viado. Um resgate aí de parte da história do futebol brasileiro, mano. Pô, mano, videozaço, velho. Videozaço.